Bom demais, galera? Vocês já acordaram de manhã sentindo uma profunda e intensa necessidade de entender o que é filosofia? Eu também nunca acordei com isso não. Mas você nunca vai precisar acordar, porque no vídeo de hoje eu vou te explicar de forma mastigadinha que raios é filosofia. E se você quer saber mais sobre isso, vem comigo e assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e venho aqui para conversar com vocês, adivinha, sobre filosofia. Para caracterizar a filosofia, a gente precisa começar com duas perguntinhas. A primeira é, o que a filosofia estuda? Colocada de outra forma, o que os filósofos estudam. E a segunda é, como a filosofia estuda aquilo que ela estuda. Ou, colocada de outra forma, como os filósofos estudam aquilo que eles estudam. De forma erudita, a gente quer saber qual é o objeto da filosofia e qual é o método dela. E eu vou explicar para vocês o que é a filosofia através da resposta a essas duas perguntas. Então vamos começar sem muita delonga com a primeira. Qual é o objeto da filosofia? Bom, eu posso te dizer já de cara que o objeto da filosofia são os problemas filosóficos. Bom, você certamente está pensando, mas isso é totalmente trivial. Eu certamente não contribuí em nada para o alargamento do seu conhecimento acerca da filosofia ao dizer que filósofos estudam problemas filosóficos. Na verdade, você já sabia disso antes mesmo de assistir esse vídeo, não é mesmo? Eu tenho de dizer alguma coisa aqui sobre o que são problemas filosóficos. E eu já posso começar te adiantando que eles têm uma propriedade muito bacana e muito interessante. Aliás, eu já fiz um vídeo especificamente sobre o que são problemas filosóficos. É o primeiro vídeo que eu fiz para esse canal, então eu tenho um pouco de vergonha dele, mas vai estar aí na tela final desse vídeo aqui. Nunca lembro se é do lado de cá ou de cá, mas tanto faz, né? Qual é essa propriedade que os problemas filosóficos têm? Quando um problema é filosófico, a gente não consegue pensar num procedimento gerador de consenso racional acerca de qual é a resposta correta para ele. Tá, eu sei que isso não ficou totalmente claro, mas a gente vai deixar isso mastigadinho. O que eu quero dizer quando eu digo que um problema filosófico é tal que a gente não consegue pensar num procedimento gerador de consenso racional para ele? Vamos começar considerando uma pergunta muito simples. Eu vou fazer a pergunta para vocês. A pergunta é essa aqui, ó. Quantos centavos euzinho tem no meu bolso agora? Eu tenho certeza que vocês não sabem a resposta, né? Só que apesar de vocês não saberem a resposta, vocês sabem como fazer para obter uma resposta, não sabe? Talvez alguém já tenha pensado assim, eu posso perguntar ao sargento para obter a resposta. Ou talvez alguém tenha pensado, eu poderia obter a resposta se eu pedisse o sargento para mostrar o bolso dele. Ou então, talvez alguém possa obter a resposta enfiando a mão no meu bolso e tirando meu bolso para fora para ver quantos centavos tem lá dentro. Cada um desses métodos é um método que te permitiria descobrir uma resposta para a minha pergunta. Então, olha que curioso, você não sabe a resposta, mas você sabe como obter. Você consegue pensar num procedimento, para falar de forma mais erudita, que te permitiria obter uma resposta. Agora, isso não é tudo. Você não apenas consegue pensar num procedimento, você ainda consegue pensar num procedimento que seria capaz de convencer pessoas racionais de que esta ou aquela é a resposta correta. Por exemplo, quando você chega lá na frente de todo mundo, enfia a mão no meu bolso, tira lá e de forma que fica claro lá, né, que não tem nada ali dentro do meu bolso, para todo mundo ver, além dessa moeda de 50 centavos que você está segurando, você não apenas adotou um procedimento para descobrir quanto eu tenho no meu bolso, mas também adotou um procedimento que te permite convencer cada pessoa racional que estiver lá. Quem for racional vai aceitar que a resposta correta à pergunta é 50 centavos. O Sagi tem 50 centavos no bolso dele. Ou então, se você me perguntasse assim, Sagi, quanto você tem no seu bolso? E eu te disser 50 centavos, bem, quem for racional pode aceitar, porque nós estamos num contexto em que eu não tenho razão para mentir, né, e etc. Esse é um procedimento que permite gerar consenso entre quaisquer pessoas racionais que estiverem presentes, não é mesmo? Então veja bem que curioso, você é capaz de pensar em como obter uma resposta e esse procedimento em que você é capaz de pensar, ele te permitiria convencer as pessoas racionais ao seu redor. Agora, nem sempre esse procedimento é simples. Por exemplo, pensa na pergunta, será que há vida em Marte? Você talvez não saiba a resposta dessa pergunta, nem sei se alguém sabe, mas enfim. Mas não importa aqui se você sabe ou não, o que importa é,
Você consegue pensar num procedimento que te permitiria determinar uma resposta? Não importa se esse procedimento for muito difícil, não. A pergunta é, você consegue pensar num? A resposta é sim, você consegue. A gente poderia ir até Marte e vasculhar Marte inteiro atrás de vida. Ou a gente poderia enviar robôs até Marte. Ou a gente poderia chamar uma equipe de biólogos astronautas para enviar até Marte. Enfim, né? Todos esses procedimentos são extremamente difíceis, não são? E iam requerer, por exemplo, tecnologia de ponta, né? Mas você pensou nesses procedimentos. Você é capaz de pensar no procedimento para determinar uma resposta à pergunta: será que há vida em Marte? E esse procedimento, uma vez que ele for adotado, ele é capaz de gerar consenso racional acerca de qual é a resposta correta. Se, por exemplo, a gente mandar biólogos com câmeras para Marte e eles conseguirem filmar um ser verdinho mexendo as anteninhas lá, bom, eles vão poder usar essa filmagem, esse procedimento, para convencer a qualquer pessoa racional de que sim, há vida em Marte, eles filmaram um ser vivo em Marte, etc. Então a gente não apenas pensa num procedimento para determinar uma resposta, mas pensa num procedimento que seria capaz de gerar consenso acerca de qual é a resposta correta. Consenso racional. Agora, tenta pensar na pergunta: qual o sentido da vida? Eu imagino que você não saiba a resposta a essa pergunta. Se você souber, cara, me conta aí, porque eu estou muito curioso. Aliás, eu estou dando um curso de sentido da vida aqui nesse canal. Acompanhe aí na playlist. Vou deixar na descrição. Mas a gente não sabe, então, qual é a resposta correta a essa pergunta. Agora, tenta pensar num procedimento que te permitiria fazer com essa pergunta o mesmo que você fez com a pergunta sobre quanto eu tenho no meu bolso. Cara, a gente não consegue pensar. E não é que você, talvez você pense assim, mas eu não sou especialista em filosofia, por isso que eu não consigo pensar. Eu sou especialista em filosofia, eu não consigo pensar nesse procedimento. Eu não consigo pensar num procedimento que me permitisse gerar consenso racional acerca de qual é a resposta correta acerca do problema de sentido da vida. Acerca da pergunta, qual o sentido da vida? Se é que a vida tem um sentido, né? O mesmo para o que é justiça. O que é justiça? Repara, eu não sei bem a resposta. Eu até tenho minhas hipóteses aqui nesse caso, mas eu não sei bem qual é a resposta. Mas o importante é, eu não consigo pensar num procedimento que me permitiria convencer qualquer pessoa racional que estivesse ao meu redor. Não conseguiria fazer isso. Nem sequer um amplo consenso. Nem é preciso ser consenso total, não conseguiria nem amplo consenso, um procedimento que me desse nem recursos para gerar um amplo consenso. Complicado, né? E há várias perguntas desse tipo. Por exemplo, a pergunta: o que são números? Qual a natureza dos números? Números mesmo, aquelas entidades que com as quais os matemáticos lidam. Qual a natureza deles? Esse é um problema filosófico. Tá vendo? Cada uma dessas perguntinhas, qual o sentido da vida, o que é a justiça, o que são números, o que é a arte. Cada uma dessas perguntas tem essa propriedade fabulosa. Elas são tais que a gente não apenas não tem procedimento para gerar uma resposta para elas, mas a gente nem consegue pensar num procedimento que nos permitisse gerar consenso racional acerca de qual é a resposta correta para elas. E aqui é muito importante, mas é muito importante, focar na palavrinha racional. Por que isso é muito importante? Porque é claro que a gente consegue pensar num procedimento de resposta para cada uma dessas perguntas. Eu vou te dar um procedimento aqui. A pergunta é sobre qual o sentido da vida. Quer ver como eu posso determinar uma resposta para ela? Eu posso anotar 100 respostas aleatórias, recortar ou picotar elas em papeizinhos, colocar numa sacolinha, sortear uma opção e aí eu passo a acreditar naquela opção que eu sorteei. Isso é um procedimento de resposta, mas ele é capaz de gerar consenso racional acerca de qual é a resposta correta, de que aquele papelzinho que eu tirei, a resposta que está nele é a correta? Não. Por outro lado, eu sou até capaz de pensar num procedimento que me daria consenso sobre qual é a resposta correta. Imagina que eu vire um ditador. Em alguns lugares há ditadores, né? Aí imagina que esse ditador educa as criancinhas desde criança, as pessoas desde criancinhas, para acreditar que o sentido da vida é comer pipoca. Então tá aí, você vai ser o sentido da vida é comer pipoca, o sentido da vida é comer pipoca. Isso vai ser incutido na sua cabecinha desde criança, de todo mundo. Elas vão crescer e vai haver um amplo consenso naquela comunidade de que o sentido da vida é comer pipoca. Então é possível pensar num procedimento que gere consenso sobre isso. Mas o consenso é racional? Não, claro que não. Isso é o que a gente chama de doutrinação, você está forçando uma ideia na cabeça das pessoas.
o consenso, nesse caso, não é racional. Então, o que falta aos problemas filosóficos não é um modo de determinar uma resposta para eles, nem um modo de gerar consenso acerca dessas respostas. O que falta é um modo de determinar uma resposta de forma a gerar consenso racional acerca de qual é a resposta correta. A gente nem mesmo consegue pensar em qual procedimento a gente poderia adotar para determinar consenso racional acerca de qual é a resposta correta. Nem consegue isso. Isso dá pra gente uma caracterização dos problemas filosóficos. Agora eu posso dizer para você, o objeto da filosofia são os problemas filosóficos. Mas agora você não está mais no escuro. Quando eu te perguntar o que são problemas filosóficos, você pode dizer, olha, são aqueles problemas, né, a respeito dos quais a gente nem consegue pensar num procedimento gerador de consenso racional acerca de qual é a resposta correta. Supimpa. Então você tem agora o objeto da filosofia, né, que são os problemas filosóficos, com uma caracterização dos problemas filosóficos. A gente deu um passinho em direção a entender o que é a filosofia. Mas é apenas um passo, tem outra coisa que a gente tem de investigar. Qual é o método da filosofia? Como os filósofos estudam aquilo que eles estudam? Aqui já fica claro uma coisa, né? Dado que eu acabei de falar sobre o que são problemas filosóficos, fica meio evidente que o método da filosofia nem pode ser experimentação, nem pode ser cálculo. E por que não, Sagi? Ora, se a gente tivesse um modo de testar empiricamente as respostas aos problemas filosóficos, a gente teria um modo de gerar consenso racional acerca de qual a resposta correta a elas. Alegadamente, é por isso que cientistas conseguem obter esse tipo de consenso racional, porque eles têm métodos para testar as respostas que eles fornecem, as hipóteses deles. Testar empiricamente, né? Por outro lado, se a gente pudesse calcular a resposta aos problemas filosóficos, a gente também disporia, né, de um procedimento capaz de gerar consenso racional acerca de qual a resposta correta. Como a gente já viu que, no caso dos problemas filosóficos, a gente não apenas não tem tais procedimentos, mas nem consegue pensar em qual procedimento poderia adotar para gerar consenso racional, a conclusão é que o método da filosofia não pode ser nem testagem empírica, nem cálculo. Mas então, importante, isso não significa que testagem empírica ou cálculo sejam completamente relevantes para a filosofia. Não tire essa conclusão. Pelo contrário, né? A filosofia contemporânea é feita de forma informada pelos resultados científicos, por exemplo, tanto os resultados das ciências exatas quanto os resultados das ciências empíricas, né? Então, pelo menos indiretamente, cálculo e experimentação são relevantes para a filosofia. Apenas ocorre de eles não serem suficientes para gerar consenso racional acerca de qual a resposta correta para os problemas filosóficos. Mas então, Sagi, qual é, afinal de contas, o método da filosofia? E aqui eu posso responder para vocês de forma muito direta. Quebra-pau. Não é que a gente vai sair na pancada, não. Os filósofos não saem na pancada. Às vezes até saem, dá uma pesquisada no atiçador de Wittgenstein, que você vai ver que às vezes até rola umas pancadinhas aí. Mas certamente não é esse o método da filosofia. O método da filosofia, quando eu digo quebra-pau, eu quero dizer argumentação e discussão pública, ou a famosa treta. Uma treta argumentada, não é tretar xingando, não. É tretar argumentando, discutindo racionalmente. Os filósofos lidam com os problemas filosóficos através da argumentação e discussão pública, de forma racional. Então veja bem, quando você está num bar, discutindo com seus amigos, você chapou os cocos, né? Aí, já viu, quando a gente vai ficando bêbado, a gente começa a virar filósofo, né? Aí tá lá, você solta a frase lá, eu sou contra o aborto. Aí o outro, opa, não. E pronto, vocês começam a discutir sobre o aborto. E você apresenta argumentos, ele rebate seus argumentos, etc. Quando vocês fazem isso, vocês estão fazendo filosofia. Aquilo que está acontecendo na mesa daquele bar é filosofia. Por quê? Porque a discussão de um problema filosófico, o problema do aborto é um problema filosófico, através de discussão e argumentação públicas. Perfeito? Mas olha só, agora você pode perguntar o seguinte, você está falando que uma pessoa, às vezes, que nunca ouviu falar de filosofia e está tretando com um amigo no bar, né, através de argumentação, ele está fazendo filosofia, quando ele está tretando sobre o problema do aborto, por exemplo. Sim, estou falando. Mas então qual é a diferença entre essas pessoas e, por exemplo, sei lá,
uma pessoa graduada em filosofia, ou um professor de filosofia, ou um grande filósofo como Timothy Williamson, né, Martha Nussbaum e etc. Qual é a diferença? A diferença aqui é a diferença entre filosofia profissional e amadora, ou um filósofo profissional e um filósofo amador. É claro que aquilo que ocorre na mesa do bar é sim filosofia, apenas ocorre que muitas vezes é filosofia amadora. O que difere um filósofo profissional de um amador, ou a filosofia profissional da filosofia amadora? É que a filosofia profissional, ela não apenas lida com os problemas filosóficos através da discussão e argumentação pública, mas ela faz isso usando os melhores instrumentos dos quais a gente dispõe agora. Há uma variedade desses instrumentos, mas para dar apenas alguns exemplos, se você quer lidar profissionalmente, por exemplo, com o problema do aborto, você tem que saber a história do problema. O que eu quero dizer com a história do problema? Você tem que saber toda a história do problema? Não. Mas você tem que saber quais são os melhores argumentos disponíveis na bibliografia contemporânea a favor do aborto, quais são os melhores argumentos disponíveis contra o aborto. Então você tem que ter um conhecimento histórico, conhecimento da bibliografia relevante, conhecer um pouco da história da discussão ou da história da filosofia do aborto. Você tem também de dominar um pouco de lógica. Se quer fazer filosofia profissional, tem que saber o básico de lógica. Por quê, Sérgio? Por quê? Porque a gente passa quase o tempo todo em filosofia lidando com argumentação. Eu acabei de falar que o método da filosofia é a argumentação e discussão pública. Então, evidentemente que a gente tem de conhecer o básico de como avaliar argumentos. E é muito difícil você aprender a avaliar com rigor argumentos sem conhecimento básico de lógica. Porque você precisa testar coisas como se o argumento é válido, se o argumento é forte, etc. E os mecanismos para fazer isso é a lógica que dá para a gente. Dá uma olhada no meu curso sobre pensamento crítico, que lá eu explico o que é validade, força e etc. O que é um argumento e etc. também, viu? Fica de olho lá. Então veja bem, tanto quem está discutindo na mesa do bar, quanto quem está discutindo no congresso de Harvard sobre o aborto, está fazendo filosofia. Isso resume para a gente os dois elementos que a gente queria no início desse vídeo acerca da filosofia. O objeto dela e o método dela. O objeto da filosofia são os problemas filosóficos. E esses problemas têm uma característica muito peculiar. Quando um problema é filosófico, a gente nem consegue pensar num procedimento que nos permita gerar consenso racional acerca de qual é a resposta correta a eles. E o método pelo qual os filósofos tratam desses problemas é a discussão e a argumentação pública. No caso da filosofia profissional, a gente discute e argumenta publicamente usando os melhores recursos dos quais nós dispomos, que são, por exemplo, o conhecimento da história da filosofia, da lógica e outros que eu não mencionei aqui. Claro que há muito mais coisa que eu poderia dizer, mas isso dá um bom resumo, uma boa caracterização para vocês aí do que é a filosofia e mostra a filosofia de uma forma que não é muito misteriosa. Repara bem, tudo que eu falei aqui são coisas que você pode reconhecer na sua vida cotidiana. Os problemas da filosofia são problemas que surgem cotidianamente, como o problema do que é um número, o problema do qual o sentido da vida, o que distingue a ação moralmente correta da incorreta, o que é justiça, o que é arte, etc. Boa parte dos problemas da filosofia são problemas cotidianos com os quais nós lidamos frequentemente. E mesmo a prática da filosofia não é algo estranho para a gente. A gente pratica filosofia com muita frequência, embora faça isso de forma amadora. Né? Se quiser fazer filosofia profissional, aí é outra história. Em todo caso, eu acho que a gente já disse o suficiente aqui sobre o que é filosofia. Eu devo lembrar que isso é uma caracterização da filosofia. Serve como uma definição inicial para ajudar vocês a distinguir o que é e o que não é filosofia. Mas uma definição totalmente precisa de filosofia que seja imune a qualquer contra-exemplo imaginável, isso é um tema ele próprio da filosofia, é um tema para muita discussão que exigiria muito além do que eu fui aqui. O básico que eu dei hoje já é suficiente, no entanto, para você se virar aí cotidianamente. Eu espero que tenha conseguido ser claro sobre a natureza dessa atividade que eu amo tanto e, por falar em amar, se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal que tem muito conteúdo de filosofia mesmo aqui nesse canal, sobre tudo quanto é bodega em filosofia. E não se esqueça que vem muito mais filosofia por aí.